queridos, estamos mais uma vez juntos, com alegria muito grande de poder estar com você e compartilhar algumas coisas do coração do Senhor. Estamos aí com mais uma, a gente chama de Express Message, né? Uma mensagem rapidinha para encorajar a sua vida, abençoar você e orar junto com você. E você que está acompanhando, se você não viu os outros episódios, as outras mensagens, nós falamos sobre as três coisas que permanecem, que é fé, esperança e amor. Nós falamos um pouco sobre fé, falamos um pouco sobre esperança e eu queria falar um pouco sobre amor com você. E meu coração está queimando com isso já há alguns dias e eu espero que abençoe a sua vida, espero que encoraje você, que encha você de esperança. Mas antes da gente continuar, se você puder dar um like aí na nossa mensagem. Outra coisa que eu queria pedir para você, indica esse canal para outras pessoas, indica essa mensagem para outras pessoas. Essa semana mesmo eu recebi mensagem de alguém dizendo o quanto que ele tem sido abençoado com essas mensagens, e isso enche a gente de esperança e de alegria de poder abençoar a sua vida, encorajar você de uma forma tremenda. E outra coisa, nós temos orado para que o Espírito Santo invada seu coração enquanto nós estamos ministrando, que o Espírito Santo use todo esse sistema, né? Todo esse aparato, toda essa tecnologia, e que o Espírito Santo use as nossas vidas, use todo esse sistema para de alguma forma chegar até você e abençoar seu coração e a sua família. Nós amamos a sua vida. Vamos lá. Pronto. Nós falamos sobre 1 Coríntios capítulo 12, que diz que sobre os dons, busca os dons espirituais e como é importante. O apóstolo Paulo termina falando, busque os dons espirituais, e aí ele começa no capítulo 13, ele fala assim, vamos lá. Rapidinho, ele diz assim, ele começa no capítulo 13 dizendo, e agora passo a vos mostrar um caminho ainda muito mais excelente, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor. Olha que coisa interessante. Se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, como o prato que retine. E no final do capítulo ele diz assim, olha o que ele diz assim, ó, sendo assim permanecem até o momento estes três, a fé, a esperança e o amor. Contudo, o maior deles é o amor. Uma das coisas que tem queimado no nosso coração são esses três fundamentos, fé, esperança e amor. E ele diz, o maior deles é o amor. Então vamos lá. Isso é muito fenomenal. Vamos lá. Eu quero que você abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 2, versículo 10. Vamos lá. Diz assim, quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não existe motivo de tropeço. No entanto, quem odeia seu irmão está na... isso aqui me chocou quando eu estava lendo esse versículo. Olha só. No entanto, quem odeia seu irmão está nas trevas e vaga pela escuridão. Não sabe para onde caminha, pois as trevas lhe turvaram a visão. Olha que interessante, que fala que as trevas turvaram a visão. Ele fala assim, olha, quem odeia seu irmão está nas trevas e não sabe para onde vai. Parece que uma das chaves para que a gente chegue e para que a gente descubra onde a gente vai é essa âncora, esse amor, isso amar um ao outro, é servir um ao outro. Olha o que diz assim, ó, quem ama seu irmão permanece na luz. E parece que eu cresci na igreja, né, e muitas vezes a gente usa a mensagem de amor para ferir pessoas. Eu já ouvi pessoas falando, essa igreja não tem amor, ou ninguém me ama. Mas a verdade é que Deus tem levantado a igreja para amar pessoas, porque isso é a essência de quem Deus é. Uma das coisas que eu acho que é mais importante hoje, e quando nós lemos 1 Coríntios 13, diz, ele tá acabando de falar sobre dons espirituais, sobre unção, sobre ministério profético, sobre dons proféticos, né, dom de ciência e tudo mais, e aí parece que ele joga água fria, ele fala, tudo isso é maravilhoso, mas se não tiver amor, não adianta. Se não tiver amor, a coisa não flui. E ele fala, ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, tem uma parte que ele diz assim, ainda que eu venda todos os meus bens,
se eu não tiver amor, e a minha esposa April, ela fala uma coisa muito interessante, ela falou uma coisa muito interessante com alguns missionários, uma vez que nós estávamos em uma nação, ela disse, olha, muitos de nós abrimos mão da nossa casa, da nossa nação, da nossa família, sacrificamos financeiramente, abrimos mão de tantas coisas, de repente a gente chega no campo missionário, se a gente não tiver amor, todo aquele sacrifício que nós fizemos não tem valor. Então eu creio que o Senhor está nos trazendo de volta para essa essência da vida cristã. Não adianta, uma das coisas, e eu não fique ofendido comigo, mas eu dizer uma coisa, nós muitas vezes enchemos a nossa boca de revelações contra os erros dos outros, mas nós precisamos ser encharcados, uma coisa que eu falei há muitos anos atrás, e eu continuo falando, não fale dos pecados da noiva sem lágrimas nos seus olhos. Não confronte sem encher encharcado de amor. Eu creio, uma coisa é você ser conivente com o pecado, outra coisa é você esquecer que o Senhor ama o pecador e que o Senhor, Ele odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. Então, mesmo na nossa mensagem mais veemente de indignação contra o pecado, os nossos olhos têm que estar encharcados de amor por pessoas. Nosso coração tem que estar encharcado de amor pelos nossos irmãos. Se existe, e uma das coisas que eu acho que é muito doloroso nesse versículo é que muitas vezes a nossa mensagem ela está baseada em uma frustração misturada com amargura, com ódio, e quando a gente odeia o nosso irmão, queridos, nós estamos nas trevas. Isso aqui é muito pesado, isso aqui é muito forte. Eu tenho falado alguns dias atrás que Saul não foi rejeitado porque faltou unção. Saul tinha unção. Ele foi rejeitado porque faltou outra coisa. E eu quero dizer para vocês, existe uma rejeição que acontece não porque falta dons espirituais, não porque falta carisma. Eu nunca vi uma geração com tanto carisma, com tantos dons à nossa disposição como nós temos. Eu acho que o Senhor está falando, o que eu quero é o caminho sobre modo excelente. É que vocês sejam encharcados de amor, sejam encharcados da minha presença. Olha o que ele diz aqui, vamos lá. Ele diz, filhinho, eu vos escrevo porque os vossos pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Aleluia, aleluia. E ele fala, os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. E ele continua falando todas essas coisas sobre amor, sobre a graça do Senhor, sobre a misericórdia do Senhor. E agora eu vou para um capítulo aqui, eu vou pular para a gente andar rapidinho aqui. Você está comigo, né? 1 João capítulo 4, é um versículo que a gente cantava quando era pequeno. Diz assim, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Interessante isso, né, velho? We boast, nós nos gloriamos de que nós temos grande revelação de Deus, mas a maneira como eu sei, escuta isso aqui, a maneira como eu sei que você conhece a Deus é a maneira como você ama aqueles que estão do seu lado. E é muito fácil, vou ser sincero, confessar para você, é muito fácil eu falar, Deus, como eu amo os perdidos lá do outro lado do mundo, mas a gente não ama o irmão que trabalha do nosso lado, a gente não ama a nossa esposa, os nossos amigos que estão todo dia do nosso lado, né? E o amor, ele se revela nessas coisas práticas do dia a dia, aqueles que estão perto de nós, aqueles que estão do nosso lado. E aqui diz, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Tô empolgado. Foi desse modo que se manifestou o amor de Deus para conosco, em haver Deus enviado o seu Filho ao mundo para vivermos por intermédio dele. Assim, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, considerando que Deus amou dessa forma, nós também devemos amar uns aos outros. Sabe, o desafio para amar vem do modelo. O Senhor diz, sabe uma coisa? Eu mostrei meu amor por vocês, agora é hora de vocês mostrarem o meu amor
para o mundo. É hora de vocês liberarem o meu amor. Eu sinto que o Espírito Santo tem suplicado a igreja para manifestar essa graça, para manifestar esse amor, para manifestar, oh Jesus, glórias ao teu nome. Glórias ao teu nome. Olha o versículo 12. Esse aqui eu quero ler com muito zelo para você. Diz assim: ninguém, nós estamos em 1 João 4, versículo 12, diz assim: ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é aperfeiçoado em nós. Aí eu não vou ler por causa do tempo, mas em João capítulo 13, não 1 João, mas João capítulo 13, quando Jesus pega a toalha, amarra na sua cintura, pega um balde e começa a lavar os pés dos seus discípulos. No versículo 34 e 35, Jesus dá para eles uma chave. Jesus fala assim: olha, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Porque se vós amardes uns aos outros, eles vão me conhecer. A maneira como o mundo vai me conhecer é a maneira como vocês manifestam o amor ágape. É a maneira como vocês manifestam a natureza de Deus na sua vida. A natureza de Deus, a Bíblia diz assim, Deus é amor. A maneira como nós manifestamos a graça de Deus, a maneira como nós revelamos Jesus para a nossa cidade, para a nossa nação, é quando nós amamos uns aos outros. E existe um texto que o apóstolo Paulo diz assim: para de devorar uns aos outros. Isso aqui, falei, ai. Ou seja, chegou uma hora onde nós, queridos, precisamos parar de devorar uns aos outros e nós precisamos amar uns aos outros. Você diz, Judson, então eu não posso confrontar o meu irmão no pecado? É claro que não. É claro que não é isso que eu estou falando. O amor confronta, o amor disciplina, o amor fala a verdade, o amor tudo suporta, o amor ele é fidedigno, ele é fiel, ele fala, ô irmão, eu te amo, mas nós envolvidos por amor, movidos pelo amor. Então o evangelho, e eu vou ter que continuar falando sobre isso mais tarde, mas uma das coisas mais fundamentais nessa hora que o mundo precisa é de uma igreja encharcada do amor de Deus. E esse amor não é manifestado só em palavras, esse amor é manifestado da maneira como nós tratamos uns aos outros, a maneira como nós amamos uns aos outros, a maneira como nós cuidamos uns dos outros. E eu creio que nesses últimos dias, interessante, né? Que Jesus falou, sabe de uma coisa? Uma das características dos últimos dias é que o amor de muitos se esfriará. Uma das necessidades dos últimos dias é manter amor aquecido dentro da igreja, manter amor aquecido em nosso coração, manter amor pelo Senhor e manter o amor uns pelos outros. É muito fácil nós falarmos, eu amo a Deus, mas se você não ama o seu irmão, essa declaração de amor, olha o que nós lemos, aquele que não ama não conhece a Deus. Se você diz que você ama a Deus, mas você não ama o seu irmão que você está vendo, se você não perdoa o seu irmão que você está vendo, você está mentindo. Porque se você não... Aleluia! Aleluia. Fique empolgado com essas coisas, porque são verdades que o Senhor está trazendo para nós nesses dias. Né? Senhor, mas eu quero muitos dons. O Senhor fala assim, Judson, eu vou te dar muitos dons. Mas, Judson, deixa eu te mostrar um caminho excelente. Ame pessoas. Sabe, uma das coisas que eu tenho falado com pastores que a gente trabalha é que pessoas são mais importantes do que coisas. Pessoas são mais importantes do que os prédios, do que estruturas, do que renome. E eu creio que o Senhor tem nos chamado para um batismo, sim, um batismo de amor. Sermos encharcados de Deus, sermos encharcados de ágape. Eu creio, eu não sei como está a sua vida, ou como está seu coração. Eu não sei como você se sente, onde que está doendo, onde que está ferido, mas eu quero dizer uma coisa, a Bíblia diz que o amor cobre uma multidão de pecados, o amor de Deus. Sabe, a essência do Evangelho surgiu em João 3,16, que a gente sabe de cor, porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu o seu Filho unigênito. O amor nos leva a fazer coisas escandalosas, vamos assim dizer, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu próprio Filho. E eu creio que quando a igreja é encharcada de um amor por Deus, de um amor por pessoas, o Senhor nos leva a fazer coisas que nós nunca fizemos. Nós começamos a cuidar, a importar, a perdoar, a encorajar. E eu creio num avivamento de amor desses dias. Eu creio no avivamento de amor nesses dias. Vou falar mais uma vez. Eu creio no avivamento de amor nesses dias, onde o amor de Deus encharcando os nossos corações, a maneira como nós amamos uns aos outros, a maneira como nós cuidamos uns dos outros, sabe? Eu creio que nesses últimos dias, mais do que nunca, algumas mensagens que a igreja não prega mais, como unidade, como um coração de servo, como amar pessoas, isso vai voltar. Queridos, ame essa pessoa que Deus colocou do seu lado. Ame esse irmão que está do seu lado. Ame essa pessoa que está aí perto de você. E o mundo vai saber, olha, cara, que Deus é esse que você serve. Eu quero conhecer Ele. E eu queria só compartilhar isso com vocês, abençoar a sua vida. E você vai dizer, Judson, amar parece romântico, mas na prática é doloroso, é verdade. Muitas vezes a gente ama e a gente é rejeitado, né? Mas por isso que a Bíblia diz que o amor tudo suporta, o amor tudo crê. Mas sabe de uma coisa? Os frutos e a consequência do amor é fenomenal e maravilhoso. Queria orar pela sua vida, queria orar para nós, na verdade. Que o Senhor ajude a igreja nessa hora a manifestar o amor dele. Nós estamos vivendo os últimos dias. E nos últimos dias as pessoas estão perdendo a fé, as pessoas estão perdendo a esperança e as pessoas não têm entendimento do que é amor. Nós vivemos numa geração narcisista, onde o centro é o homem, onde nós queremos só levar vantagem em tudo, precisamos encontrar prazer, precisamos disso, quando na verdade o Senhor fala, deixa eu te ensinar um caminho excelente. Ame pessoas. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer pelo teu amor por nós, pela tua graça, pela tua bondade. Pai, eu quero liberar o teu óleo nessa hora, Senhor Jesus. Que o Senhor nos ajude a amar como o Senhor ama. Pai, nós precisamos amar. Muitos de nós andamos nas trevas porque nós não amamos. Meu Deus, muitos de nós tropeçamos porque nós não estamos enxergando, porque o egoísmo, ele nos cega, Senhor Jesus. Mas quando nós enxergamos uns aos outros, o Senhor mostra-nos um caminho excelente. Pai, em nome de Jesus, abra os nossos olhos, abra a nossa visão. Uma mensagem tão simples como essa, porém tão difícil de ser praticada. Dá-nos graça. Meu Deus, o Senhor é amor. Nós queremos mais do Senhor nas nossas vidas. Pai, eu libero a bênção do Senhor agora sobre cada um que está assistindo essa mensagem. Meu Deus, que o Senhor batiza-nos com amor por pessoas, o amor pelos perdidos, o amor pelo irmão que está do nosso lado, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Um grande abraço, queridos. Deus te abençoe. Não esquece de dar um like aí. Nós vamos continuar falando sobre essas coisas. Outra coisa, se você quer que a gente fale sobre outro assunto também, alguma pergunta, pode mandar pra gente. Nós vamos tentar responder de alguma forma e abençoar a sua vida. Um beijo, te amo.